Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 22 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Além do Ibovespa, vou falar aqui para vocês de mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, Unip 6, Alup 11, ITSA 4, ABCB 4. Então são muitos ativos a serem comentados aqui, destaque do Ibovespa de alta, Local Web, destaque de baixa, Embri 3, vou falar de banco também, BBDC4, Brasil Foods, Anima e também Magazine Luiza aqui no finalzinho, falando de Magazine Luiza. Então são muitos ativos que vocês solicitaram aqui na última análise de fechamento do pregão. Então lembre-se, para terça-feira, para o pregão desta terça-feira, você pode aqui, ó, colocar aqui embaixo qual ativo você quer que a gente analise aqui. Lembrando que a gente vai ter uma prioridade ali para quem enviou esse pedido pelo aplicativo DV Invest, depois para quem é membro aqui dentro do canal, na sequência para quem é inscrito e por último para quem acompanha aqui, mas não está inscrito ainda no canal. Lembrando, é simples e gratuito você se inscrever aqui dentro no canal, e se você quiser saber mais os benefícios de ser membro do canal, também clica aqui em Seja Membro. Vamos lá para a análise de hoje, que eu até a capa aqui dessa análise falando aqui, quatro foram as recomendações que o Kaique Stein fez aqui em termos de swing trade. Eu vou comentar essas recomendações no decorrer dessa análise, vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita o momento aqui que eu estiver rodando essa vinheta para deixar seu like, seu joinha, agradeço demais sua avaliação. Então vamos lá, vamos começar aqui com o Ibovespa, fechou o pregão de hoje com alta de 0,19%, ainda está dentro do movimento de baixa, não quebrou ainda a sequência de máximas descendentes. A expectativa para esse pregão era para ser um pregão de baixa, o que acontece em média. Então já é um ponto positivo, não caiu. Não significa dizer que não vá continuar caindo. Teve um sinal de baixa lá em cima da zona de resistência, olhando para o gráfico semanal. Não foi confirmado ainda que teria que oscilar abaixo dessa mínima. Então a perda dessa mínima aumenta a probabilidade de buscar essa região aqui de suporte de 126.790 até um patamar aqui em torno de 126.130, por volta dessa região aí. Então isso aumentaria a probabilidade. O que aumenta a chance de romper aqui, de subir, né? Romper essas duas máximas aqui desse pregão de segunda e pregão de sexta-feira, ou seja, superar principalmente os 128.360 pontos. Lembrando, o contexto ainda para o Ibovespa é de alta, e considerando um ponto aqui, ó, se a gente olhar desse movimento, daqui dessa mínima até aqui, essa máxima, a gente teve 20 pregões, e dentro desses 20 pregões, a gente só teve 3 pregões de baixo. Então, se o gráfico semanal, um prazo acima, for fazer algo parecido, então a gente pode ter tido aqui 4 pregões de alta e ter um pregão de baixo, a próxima semana, que é essa que está acontecendo, ser uma semana de alta. Não seria uma surpresa para mim, não estou falando que vai ser o que vai acontecer, mas como o contexto geral é positivo, médio a longo prazo, e no curto prazo ainda temos um cenário mais positivo, então isso poderia acontecer, e é bom ficar atento então aos ativos que gerem sinalizações de alta a favor da tendência ou para gerar uma nova tendência. Foi isso até que o Kaique abriu aqui algumas posições que eu vou comentar nessa análise de fechamento. No mini índice, o dia está sendo de boa recuperação também, com alta aí de 0,67%. Para o próximo pregão, gráfico 60 minutos, ó, aqui a tendência no G60, dá para ver que é a tendência ali de baixa. Aqui não quebrou ainda a estrutura de baixa, que seria romper essa máxima aqui, ó, superar os 129.355. Mas já voltou para cima de um nível que ficou funcionando um bom tempo aqui nas duas primeiras horas de pregão como resistência, esse fundo aqui anterior, esse também, e volta, fecha acima, e depois que fecha acima, outro patamar que era também um nível de suporte, passa a funcionar, como já era suporte aqui atrás, passou a funcionar como suporte aqui na frente junto com a média. Então, se abre o próximo pregão gerando um fundo aqui ascendente, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, se o mercado abre aqui para baixo, dá para se olhar sim a favor desse movimento de queda, sinalizações de baixa, topo descendente principalmente,
no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente se isso aqui for para baixo dessa região aqui, ó, região essa ali em torno dos 128.460 pontos. No dólar, o dia de hoje está sendo um dia de queda, 0,77%, e olha que já teve uma queda maior dentro do pregão de hoje, chegou aqui a estar em queda na faixa ali de 1,42%. Então, olhando para o gráfico semanal, existe uma chance do dólar ficar aqui um pouco mais travado. Tem, apesar da forte alta da semana passada, que eu comentei isso no radar da semana, amanhã, por volta das 8 horas, eu devo publicar aqui, colocar como público o radar da semana que eu produzi e publiquei para os membros do canal no sábado à noite aqui no canal. E aí, no gráfico diário do dólar, a gente tem aqui, pensando na expectativa de ficar mais lateral no semanal, o diário pode fazer isso aqui, um topinho abaixo desse topo maior e ter algo aqui para baixo, ficando mais ainda um cenário mais de indefinição, que nesse momento a tendência ainda é de alta de curto prazo a médio prazo, gráfico diário e gráfico semanal. Olhando para o intraday, gráfico 60 minutos, observe aqui que a gente tem algo semelhante, algo parecido, com ombro, cabeça, ombro, mas até agora não foi confirmado. Se perder essa mínima aqui, que reforça a chance maior de queda. O fato é, se abrir subindo, foca em buscar a operação aí de compra, de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, e olhando para a resistência em 5.598, quase em 5.600, e depois na faixa dos 5.619. São os números mais relevantes em termos de resistência para o dólar, até em termos de objetivo para operações de compra de day trade. Por outro lado, abre caindo, proporcionando aqui um topo descendente, dá para buscar a operação de venda, preferencialmente de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, atenção especial para a região de suporte em torno dos 5.551 ou 5.550 arredondando. Abaixo dessa região, se continuar proporcionando topo descendente, ou mesmo até pivô de baixa, dá para olhar com carinho para a venda, porque aí começa a abrir um espaço um pouco maior para queda para a moeda americana. Seguindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou uma queda mais forte, 1,99%, fechando abaixo da média. Eu até comentei hoje no Morning Call, num vídeo que eu coloco, até no meu perfil no Instagram, o Dalton Vieira, eu coloquei lá falando sobre, fechou abaixo dos R$38, gerou nova mínima, é um indício maior de queda, de poder caminhar aqui para essa região de suporte. Perdeu os 37,11, a tendência vira para baixo. Nesse momento está indefinida, continua indefinido no gráfico diário e no gráfico semanal, mas com essa queda e uma nova mínima no próximo pregão, cria-se um viés de baixa para buscar os próximos níveis de suporte. Quais são eles? R$ 37,32 até os R$ 37,11 são os próximos suportes para a Petro. A Vale 3, no pregão de hoje, apresentou uma queda de 0,11%, após bater na região de suporte dos R$ 60,50 a R$ 60 número redondo. Ela está tentando uma recuperação, ainda não quebrou a sequência de máximas descendentes no gráfico diário, mas está tentando essa recuperação. De maneira geral, o viés aqui ainda é de baixa. A gente pode perceber aqui um zigue-zague descendente. Para ela ter uma expectativa um pouco mais positiva, voltar um candle fechando para cima, não só da média móvel exponencial de 3 períodos, mas também desse fundo anterior, a região de R$ 62. E para quebrar o viés totalmente de baixo, reverter isso aqui para uma expectativa mais para cima, rompeu os R$ 63,18. Enquanto isso não acontecer, ainda está dentro de um contexto mais de baixa, de uma sinalização mais negativa ali do gráfico semanal, de um topo descendente, fechamento abaixo da média, oscilação abaixo da mínima da última semana, que ficou aqui na mínima desse candle da sexta, R$ 60,44, potencializa a chance de perda dessa região aqui de suporte. Seguindo para as ações, primeiramente uma posição que está em aberto ainda, Itaúsa segue em aberto, não chegou ainda no objetivo, mas está se aproximando lá do objetivo. A Itaúsa continua bem aí, posicionada, uma operação de swing trade que foi recomendada aí no dia 3/7, já tem bastante tempo que estamos posicionados aí nessa entrada. Na parte de recomendações que eu falei, 4 recomendações que foram enviadas hoje, a primeira aqui, o NIP 6, recomendação que foi realizada e que já andou razoavelmente bem aqui a posição, alta de 2,51%, vamos ver se ela consegue romper essa região aqui e aumentar a probabilidade de caminhar para um objetivo. Lembrando, se o objetivo, dependendo do desenrolar, do início da operação, a gente pode mudar esse objetivo, buscar uma melhor relação risco-retorno. Então fica antenado aí no aplicativo DV Invest para receber a notificação de possível mudança do objetivo. Dalton, onde é que está o stop? O stop da operação, o percentual, o tamanho desse risco dessa operação, quantos por cento do seu capital que
que está destinado às operações swing trades alocar nessa operação, está tudo dentro do aplicativo lá do DV Invest, totalmente detalhado na recomendação que foi feita, tá? Então todas as outras recomendações que eu comentar aqui, todos os detalhes dela em termos de valor de entrada, stop, objetivo, risco da operação, qual o percentual a alocar nessa operação, está lá dentro do aplicativo. Então, o próximo que foi recomendado foi a Loop 11, que também proporcionou aqui um fundo ascendente, uma operação a favor da tendência de alta de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Então, ativo alinhado para cima. Então, vamos ver se ela ganha força aqui para cima. Todos os detalhes, como já disse, dos valores de entrada, saída, stop, objetivo, está tudo lá dentro do aplicativo. Outro ativo que fechou em alta hoje, 1,07%, foi a B3SA3, recomendação também de compra, baseada basicamente aqui no fundo ascendente em cima de nível de média, que é um suporte, topo anterior que foi rompido, então parece um pouco mais aqui o ativo vir para cima, no sentido de operar a favor da tendência. Pode dar errado? Sim. E lembrando sempre, se a operação gerar stop, gerar ganho, não importa se é ganho ou, stop, ou perda, a gente sempre vai chegar aqui e mostrar qual foi o resultado dessa operação. Porque assim, não tem como ter certeza que vai dar certo. É atuar a favor numa metodologia e buscando no médio a longo prazo ter bons resultados, sabendo que em alguns momentos vão ter resultados ruins. Isso é renda variável e eu sempre alinho isso aqui com todos vocês. Coloco aqui sempre que é a realidade, não só taxa de acerto de 70%, 80%, esquece isso. Se alguém vender isso para vocês é porque que tem algo que não tá legal, não tá certo, ou você vai cair numa pegadinha que não vai ser legal para o seu capital. Indo aqui para frente, a BCB4 também é outra recomendação que andou bem já, assim como a Unip 6 começou a andar bem ali, 2,57% de alta, um fundo também ascendente aqui, testando linha média. Então, mais um ativo que vem dentro da tendência de alta, apoiando justamente oportunidades de compra. Se vai dar certo ou não, não sabemos. Aqui, essa aqui chegou a andar bem, ó. Vamos ver se essa próxima aqui, acredito que ande menos, mas vamos ver se ela vem buscar aqui alguns pontos mais aqui em cima. E lembrando, objetivo, stop, quantos por cento você alocar, está lá dentro do aplicativo. É só consultar lá o aplicativo. Acesse ele aqui, ó. Tem um link aqui embaixo para você acessar o aplicativo. Você também vai conseguir ver o GPS da tendência que saiu de 93% para 85%. Ainda está um pouquinho alto, mas já deu uma aliviada ali no GPS da tendência nesta última semana. E aqui agora falando dos destaques do Ibovespa. Quem se destacou aqui para o Ibovespa no pregão de hoje? Positivamente, Localweb, alta forte de 4,39%. Eu diria que aqui seria uma das alternativas de compra também. Stop ficando aqui embaixo, tentando pegar algo para cima. Pode dar errado? Pode, porque o cenário gráfico aqui de prazo maior é mais desafiador, mas tecnicamente é uma possibilidade razoável aí de entrada, uma sinalização positiva e aumenta a probabilidade de ter essa subida, testou a região de 50%, de ter essa subida se superar a máxima desse pregão. Reforça um pouco mais a chance de ter alta em Localweb. Seguindo aqui para a gente falar de Embraer, queda pancada para baixo, de 7,03%, deixou ali um candle de reversão chamado de estrela cadente, e no pregão de hoje fez um engolfo de baixa aqui em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles. 8 pregões foram engolfados aqui, ou seja, esse corpo preto aqui, ó, encobriu vários corpos dos candles anteriores. Então isso significa dizer que é um sinal mais relevante de baixo, que aumenta a probabilidade de dar continuidade a um movimento de baixa. Aumenta a probabilidade, sempre probabilidade. Logo, isso aqui é um sinal, foi um sinal de saída para quem estava comprado. Por exemplo, se eu fosse conduzir essa operação de swing trade nesse ativo, tivesse comprado no swing trade, gráfico de 105 minutos, o último fundo ascendente está aqui. Então, sairia dessa posição nessa perda dessa mínima. Ou pelo gráfico diário, perdeu a mínima desse candle aqui, saída da posição, outra alternativa. Para quem está numa tendência já olhando mais para um gráfico semanal, a saída em termos de último fundo ascendente está aqui embaixo, lá na faixa dos 35,80. Aí vai caber a cada um. Poxa, mas eu vou devolver isso tudo de lucro? Por isso tem outras alternativas aí de
e apertando o stop, já considerando que é um ativo que vem dentro do movimento de alta mais longo aí pelo gráfico mensal. Mas enfim, a tendência de curto prazo mudou desse papel? Não, continua dentro da tendência de alta, muda essa tendência ou quebra essa tendência se voltar para baixo dessa mínima aqui dos 35,80. O fato é que esse candle realmente traz um sinal de enfraquecimento da tendência após um engolfo de baixa muito forte e ter fechado ali abaixo dos topos anteriores da média móvel exponencial de 10 períodos. Então tem um indício de força inicial dos vendedores. Vamos ver se vai dar continuidade, se vai oscilar aqui abaixo para aumentar a probabilidade de queda nos pregões seguintes. Pedidos que vocês fizeram aqui, começando do BBDC4, fechou o pregão bem hoje, 1,12% de alta. Aqui lateralizou, tal, bateu. Se gerar uma superação da máxima desse candle, daria para arriscar uma compra, um stop aqui embaixo. Ou aguardando um pouco mais para confirmar a nova tendência de alta de curto prazo, romper essa região aqui, ó, romper os 12,80. É uma alternativa aí de tentar pegar algo para cima ainda em BBDC4. O stop estaria bem definido aí para baixo dos 12,49, se for a entrada a partir da superação da máxima do pregão de hoje. Lembrando que é um ativo que vem dentro da indefinição maior, que depois que bateu na resistência tocar aí, opa, agora vai. Levou até fez um pivô de alta, até comentei na semana passada. Quem entrou comprando não aguardou superação da máxima desse candle, perdeu aqui, gerou stop aqui. Se gerar uma nova entrada aqui, daria para fazer? Daria para fazer. É a alternativa que teria para BBDC4. Não é um dos melhores bancos, mas é uma alternativa sim de swing trade. Aqui nós temos Brasil Foods, que deixa eu só ajustar aqui, colocar isso. Brasil Foods que tinha feito uma queda aqui acentuada, tentar dentro de um processo ali de correção. Aqui um zigue-zague descendente contra um movimento longo de alta. Então nada muito relevante no primeiro momento. Olhando aqui, ó, retração de 50%, gerou um sinal de fundo no pregão de hoje. Quem arriscou compra aqui ou está comprado, dá para colocar o stop abaixo dessa mínima aqui. Essa seria a alternativa. Me chama um pouquinho mais a atenção se ela conseguir voltar para cima dessa região aqui, ó, se ela fechar um candle aqui acima, eu olharia até para um gráfico ali de 105 minutos para buscar operações de fundo ascendente para uma entrada. Ou seja, só um critério um pouco maior, considerando que o gráfico semanal está dentro de um processo de correção, que pode se estender um pouco mais, mas enfim, quem entrou comprando essa ação, stop ficando aí abaixo da mínima do pregão de sexta-feira, vai ficar ali na faixa dos R$ 20,35. A NIM3, a ação que vem dentro de um processo de tentativa de recuperação, ó, gráfico semanal, vem aqui, perdeu ali a estrutura de alta, olha só que interessante, o fundo ascendente, quando bate lá foi perdido aqui, volta a subir, bate resistência, cai de novo, pivô de baixa. Então, para essa ação voltar a ter uma expectativa mais positiva, ela precisa voltar para cima dessa região que foi devidamente respeitada, e olha só onde ela já bateu e perdeu força na semana passada, gerando um sinal de baixa. Então é a ação que tem um risco maior de posições compradas. Quem está comprado, a perda da mínima desse candle aqui seria o sinal de possível saída da semana passada, ou seja, a perda dos 3,40. Quem está de fora e está querendo uma operação com uma perspectiva um pouco mais positiva, sinalização de alta acima dos R$ 4 seria mais bem visto, na minha opinião. Quem quer arriscar um pouco mais, entrada aqui nesse ponto, stop aqui embaixo, tentando pegar toda uma retomada de tendência de alta desse papel, que para mim ela retoma a tendência de alta efetivamente, falando de estrutura de alta, se ela fizer isso aqui, ó. Aí ela retoma essa tendência de alta se ela romper os R$ 3,98. Olhando agora para Magazine Luiza, queda de 1,91%. Essa ação vem dentro do movimento de queda. Deveria, em termos de força por parte dos compradores, se sustentar acima dessa região aqui de gap, de topos anteriores, não ter voltado para baixo da média, já volta para baixo da média, faz candle de indefinição e aí volta a cair no pregão de hoje, queda aí de 1,91%. Então, nesse momento, inclusive pelo gráfico semanal, perdendo a mínima da semana passada, reforçando o topo descendente, após ficar ali acima da média, que era uma dificuldade de ficar acima, ó, da média, fecha uma vez acima, já volta para baixo, fechou aqui 2 vezes acima, já voltou para baixo. Então, de maneira geral, ativo mais arriscado, cenário gráfico mais arriscado para entrar comprando. O que seria interessante acontecer aqui? Um fechamento acima das 2 médias com nova máxima no candle seguinte, para
criar um sinal de mais força por parte dos compradores para voltar para uma compra tentar algum tipo de compra em Magazine Luiza. Por enquanto, apontando para buscar essa região aqui de fundo, por volta ali dos R$ 11,48 a R$ 11,17, e acima e depois disso, R$ 10,98, R$ 10,99 é o próximo nível de suporte para essa ação. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês nessa análise de fechamento do pregão. Deixe seu like, deixe seu joinha. Pode também compartilhar aí se ela foi útil, se pode ser útil para outra pessoa também que você conheça, seja seu familiar, seja seu colega, amigo, grupo aí de investidores. Enfim, agradeço muito e coloque aqui embaixo seu comentário, inclusive podendo aí solicitar análise para o próximo pregão. Até mais, um grande abraço.